E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É que quando a pessoa ela é muito rica, ela tende a ser uma pessoa que tem menos dores. Ela tem menos problemas. Ela, por mais que tenha problemas diferentes, ela tem menos problemas. Ela tem mais bens materiais. É muito mais fácil O que é as ser empresas. inteligente, Depende exatamente, do né? nível de O João fala inteligência. sobre múltiplas inteligências, né, João? Tem uma teoria muito conhecida, né, do Howard Gardner, já tem um bom tempo. Até um tempo atrás a turma achava que o QI, né, o coeficiente de inteligência, era o padrão de inteligência, né, a lógica matemática e tal. E hoje sabe que existem múltiplas inteligências, né, inteligência social, inteligência naturalística, inteligência corporal, inteligência musical, inteligência Matemática, lógico-matemática, né. Então, nesse caso em específico, eu acredito, né, que é uma categoria de inteligência, né? É o cara que ele é um cara mais processual e ele fala, pô, aquele cara ele é mais conceitual. Então ele tem uma inteligência de conceito. Então, como eu não tenho essa inteligência de conceito tão aprofundada e eu tenho uma inteligência de processo, se eu colocar conceito com conceito com conceito, dá um processo. Então esses caras eles têm essa capacidade de ver mais. E eu acho que também tem uma outra coisa também. Muitas pessoas que são inteligentes ultra específicas, elas são mais medrosas para correr risco. Um empreendedor, inevitavelmente, ele corre mais risco. Então, ao correr mais risco, aliás, o Jeff Bezos fala isso, né? Tem retorno sobre investimento, mas deveria também ter retorno sobre o risco. As empresas deveriam correr mais riscos, porque ao correr mais riscos, o prêmio também fica maior. Então, às vezes, você está do lado de um cara hiper, mega, ultra inteligente, técnico, mas ele não tem uma inteligência, vamos dizer assim, emocional para correr mais riscos e pôr em risco a inteligência técnica dele. Aí você pega um cara menos inteligente técnico, mas tem mais inteligência, vamos dizer assim, emocional para correr esse risco. Não, e isso casa com aquela máxima do conhecimento disperso pela sociedade. Eu gosto de falar que inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, você pega, por exemplo, o Neymar. É um cara ultra inteligente dentro de campo. Mas se eu botar ele para resolver uma prova de matemática, um outro cara, que é horrível em campo, vai ter uma inteligência maior naquela área. Quando você cria o grupo, você combina inteligências. Por exemplo, o Thiago é um dos melhores caras que eu conheço para negócio. E isso, eu já admirava o Thiago de longe, né? Quando você conhece algumas pessoas mais de perto, você vê, nem é tudo isso, né? E hoje eu admiro mais o Thiago. O Joel é um cara que é muito bom com pessoas. Eu falo, cara, você tem uma habilidade... Até o Thiago falou, ele estava conversando no caminho, né? A gente veio junto, o Joel veio depois, sobre isso. Como o Joel é bom em lidar com pessoas. Então, se eu ficasse no meu negócio sozinho, eu estaria abrindo mão de um cara que é melhor do que eu em negócios e de um cara que é melhor do que eu em pessoas. Mas aí, eu me juntei com os dois. Se liga. E eu espero que eles vejam alguma coisa de bom em mim também, né? Ele quer ouvir agora, né, João? Tá na hora de te falar, né? Por favor, Joel, Eu queria poder dizer o mesmo, Perim. Zoeira, porque o sempre faz uma sarcástica dessa. Não, mas se liga, nessa lógica aí, já ouviu aquela frase que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Cara, por que isso daí? Já parou pra pensar, mano? Porque o reino do céu você não leva dinheiro, pô. Morreu. Não leva porra nenhuma. Cara, acho que deve ter milhares de interpretações, né? Mas, cara, a minha interpretação é assim, ó. Que a gente tá falando sobre ser inteligente. E ser inteligente não necessariamente tem a ver com você criar um negócio que vai te dar o maior prêmio. Então, olha a relação. Não é que o rico é do mal. Igual muitas vezes até as pessoas pregam que, né? Poxa, não, rico é coisa do mal e corrompe as pessoas. Não é isso. Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. É que quando a pessoa ela é muito rica, ela tende a ser uma pessoa que tem menos dores. Ela tem menos problemas. Ela, por mais que tenha problemas diferentes, ela tem menos problemas. Ela tem mais bens materiais. É muito mais fácil um pobre financeiramente acreditar em Deus do que alguém que é muito rico e tem acesso a, porra, eu quero viajar, vou viajar. Eu quero comer, eu quero. É muito mais fácil, né? Então, tem um componente aqui onde o dinheiro, muitas vezes, ele te transforma em uma pessoa mais cética. Né? E quando você é uma pessoa muito inteligente, você muitas vezes vira também uma pessoa mais cética. É por isso que uma pessoa mais inteligente, ela tem mais medo de arriscar, porque ela é mais lógica. E eu acho que empreender e fazer negócio tem a ver com um pouquinho de... E eu não sei qual é a palavra... Tem uma palavra do Keynes sobre isso. Animal spirit. Animal espírito animal do empreendedor. Entendeu? É a pessoa que... Não é só inteligência. Tem um pouco de, cara, bora pra cima, vai dar certo esse negócio. Entendeu? Não é só lógica pura.
Né? Então, eu acho que tem a ver com isso também. Não é o excesso de inteligência. Sabe? Mas isso daí é difícil de replicar, é difícil de ensinar. Não é esse espírito animal? O Keynes, que é um economista inglês que ele é muito influente, né? E hoje ele ainda é muito utilizado, mas distorceram um pouco o que ele falava. O Keynes era o cara que falava que na crise o governo tem que gastar mais. E os governos adoraram isso, começaram a gastar muito. Aí o Hayek, que eu citei aqui, falou pro Keynes, isso aí vai dar errado, cara. Daí ele falou, não, mas se der errado eu corrijo. Só que ele morreu. Morreu muito jovem, então não pôde corrigir. Mas ele tinha essa visão de que a luz da razão, a luz fria, assim, a decisão de empreender, ela não se sustenta. Então, o empreendedor, ele faz por quê? Porque ele tem uma crença de que, olha, a razão tá me mostrando que não é tão bom assim, mas vai dar certo, e quando der certo vai ser melhor do que a gente tá vendo aqui no papel. Sim. Ele vai lá e faz. Sabe quantos por cento das empresas quebraram nos Estados Unidos nos últimos 100 anos? 99,9%. Quem que vai empreender vendo uma estatística dessa? Aí você é uma pessoa inteligente, lógico, que fala, porra, empreender não parece fazer sentido. Agora, estatisticamente, quem tem uma inteligência como a minha, estuda aqui X anos, tem um salário de 10 mil reais aqui. Cara, olha só que louco. Hoje, se você estudar 6 meses bem e você tiver um grau de discernimento legal, você se forma um desenvolvedor. Você vai para um mercado onde o grau de empregabilidade é 100%, e você tem um salário de entrada de R$ 4.500 a R$ 5.000. Caraca, por que alguém inteligente... claro que tem outros caminhos, mas de uma forma geral, por que alguém vai pensar uma coisa diferente? Vai querer se aventurar num momento no mercado onde 0,01% ganha? Mas no Brasil, né? Caraca. Entendeu? Aqui se torna... Então, é esse espírito animal que faz o cara empreender, essa inteligência diferenciada, porque, porra, vamos combinar que por essa estatística aí, não faz sentido mesmo não, era melhor ser CLT. Sim. Né? Mas é aquela questão do risco versus recompensa que o primo falou. Tipo, eu acho que as pessoas que são muito inteligentes, eles olham pra esse caminho deles. Vocês olharam pro caminho do CLT e falaram, mano, que 20 anos, como que eu vou estar? Você olha aquele gráfico na sua mente, da sua vida, e você vê que o gráfico não tá subindo muito. Tem a ver com isso ou tem a ver com... Cara, eu queria que minha vida fizesse mais sentido. Como é que Cara, é? eu vou falar do meu caso. Eu não empreendi porque eu pensei de uma forma lógica e falei, que incrível, eu vou ser um empreendedor, o prêmio é maior. Na verdade, eu fui empreender porque eu fui negado por todos os bancos de investimento no Brasil, cara. Necessidade no final. Mas eu queria ser, cara, um puta funcionário legal de um banco de investimentos. Aí ninguém me aceitou. Porra, e talvez os caras até tivessem acertado. Mas acertando ou não, foi isso que me levou para o mundo dos negócios, sabe? Então eu fui empreender um pouco eu queria trabalhar no mercado financeiro. E a única coisa que tinha, porque ninguém me deu oportunidade. Eu acho que a maioria dos brasileiros, eles falam assim, cara, ninguém quis me contratar, tá tudo dando errado, porra, eu preciso vender aqui meu brigadeiro, eu preciso abrir minha lojinha aqui, preciso abrir meu negócio de cortar cabelo, preciso fazer alguma coisa para mexer, senão eu vou morrer de fome. No meu caso, não para não morrer de fome, mas é porque não tinha outra alternativa. Só que quando eu comecei a empreender, passados alguns anos, porque o começo foi muito duro, aí eu olhei para trás e falei, cara, que animal que isso aconteceu. Não tem nada que podia ter acontecido melhor na minha vida, porque quando eu descobri o prêmio e eu aprendi a jogar o jogo, eu falei, nada poderia me dar esse resultado. E aí foi quando eu passei a continuar empreendendo por opção, por intenção, né? E não por acaso, como foi o motivo que me fez entrar, né? Uhum. Eu fui, no caso, porque a internet facilitou muitas coisas, né? Eu era funcionário público. Se eu não fizesse nada, daqui a 15 anos eu estava me aposentando como coronel, no mínimo. Talvez eu chegasse a general. Também, né? Não, seria ótimo, vida tranquila. Tem amigos meus do exército que falam, cara, queria seguir um caminho tipo teu, mas, pô, só faltam 10 anos, só faltam 15 anos para aposentar, né? É um só bem relativo, né? Nossa senhora, 10 anos, muita só coisa faltam pode 10 acontecer. anos, pô, eu tô há 4 anos na internet, isso mudou a minha vida. Mas por que eu comecei a empreender? Porque na internet as barreiras de entrada, elas ficam mínimas, cara. Vocês tiveram que pagar algum alvará pro sindicato dos operadores de podcast do Brasil? Porra nenhuma. Tiveram que se filiar ao órgão dos podcasters do Brasil? Graças Nada a Deus, disso, não. pô, não tem boleto pra pagar. Para de dar ideia. Pois é, né? E já me procuraram pra criar tipo um sindicato de educador financeiro. Eu falei, bando de socialista, não vou criar sindicato nenhum. Mas esse é o ponto. Aqui você tem muito menos barreiras para empreender. E na internet, a pior coisa que pode acontecer é você criar um negócio que ninguém assiste. Mas o custo da criação do negócio é muito baixo. Sim. Então, como o custo do erro era muito baixo, essa conta de 99% vai dar errado, eu pensei, tá, mas se eu der errado, eu perco muito pouco. E se eu der certo? Isso muda a minha vida.
E aí começou a ficar interessante. E no Brasil a gente tem muita gente empreendendo por necessidade, porque a gente tem uma combinação aqui no Brasil de um mercado de trabalho que durante muito tempo sofreu ali com o processo trabalhista. O meu avô, por exemplo, teve um restaurante, depois de um certo momento, saiu um funcionário, processou ele, os outros todos que saíram processaram com o mesmo advogado. Porque era aquela época onde para processar você não gastava nada. Então, a melhor coisa é processa. Não der nada, não perco. Se der alguma coisa, eu ganho. Ele começou a fazer acordo. Então, todo mundo processava. Então, tem o pessoal que quer arranjar emprego, mas o empreendedor quer contratar o mínimo possível, com medo de tomar um processo. E, além disso, num país de proporções continentais, você pensa num salário mínimo, R$ 1.100. É muito pouco aqui em São Paulo, certo? Eu já fui para cidades no interior de Roraima, onde se for pagar R$ 1.100, ninguém trabalha formalmente. Porque para o empregador pagar R$ 1.100 para aquele cara lá, ele tem que, primeiro, ter o dobro provisionado, né? Porque tem FGTS, tem 13º, um monte de coisa. Só que o negócio dele paga imposto assim que ele fatura, não é sobre o lucro. Então, esse cara tem que conseguir gerar 2.500 para ele pagar 500 de imposto, aí sobra 2.000, 1.000 ele dá pro cara e os outros 1.000 vai pagando pro governo por uma hora e isso voltar pro cara. Em cidade lá do interior de Roraima, ninguém é empregado assim. Então, não tinha como ter. Se o cara for seguir a legislação, tá todo mundo desempregado. Aí tem que empreender, pô.